Você provavelmente tem um desses em casa. Uma pequena caixa de som inteligente, cilíndrica ou achatada, que fica no canto da sua sala ou na mesa de cabeceira. Você a chama por um nome, Alexa, Google, Siri, e ela acende uma luz amigável, pronta para te dizer a previsão do tempo, tocar sua música favorita ou te lembrar de tirar o lixo. Nós nos acostumamos com a conveniência. Nós esquecemos que, para nos ouvir quando chamamos, esses aparelhos precisam estar escutando o tempo todo. A versão oficial das grandes empresas de tecnologia é que os dispositivos só começam a gravar e enviar dados para a nuvem depois que você diz a palavra de ativação. Tudo o que é dito antes disso é descartado, processado apenas localmente e apagado em segundos. É uma promessa de privacidade que nos permite dormir tranquilos com um microfone ligado a meio metro do nosso travesseiro. Mas em novembro do ano passado, em um fórum de entusiastas de engenharia de áudio muito específico, perdido nas camadas menos acessíveis da internet, um usuário chamado Zero Decibel postou algo que colocaria essa promessa em dúvida. E o que ele descobriu é muito mais perturbador do que um simples caso de espionagem corporativa. Zero Decibel trabalhava com recuperação de áudio forense. O trabalho dele era pegar gravações ruins de câmeras de segurança ou chamadas telefônicas antigas e limpá-las para que advogados pudessem usar em tribunais. Ele sabia como isolar frequências que o ouvido humano normal ignora. Uma noite, entediado, ele decidiu analisar os arquivos de suas próprias interações com seu assistente virtual. Ele baixou o pacote de dados que a empresa lhe enviou, um direito que todos nós temos, e começou a passar os arquivos de áudio pelo seu software profissional. A princípio era tudo normal. Ele ouvia sua própria voz pedindo uma receita de lasanha ou perguntando a altura do Monte Everest. Mas então ele notou algo estranho no espectrograma visual. Havia uma linha de base de ruído, uma frequência muito baixa, quase subsônica, presente em todas as gravações. Não era o zumbido da geladeira, nem o tráfego da rua. Era algo constante, um padrão rítmico que não deveria estar ali. Movido pela curiosidade, ele aplicou um filtro agressivo. Ele eliminou sua própria voz, eliminou a voz da assistente respondendo, eliminou todo o ruído ambiente normal de uma casa. O que restou foi uma faixa de áudio quase silenciosa, que ele precisou amplificar em 400% para conseguir ouvir. Quando ele deu play no arquivo processado, ele não ouviu estática. Ele ouviu respiração. Não era a respiração dele. Era lenta, pesada e gutural. Parecia vir de muito perto do microfone, como se alguém estivesse com a boca colada no dispositivo, apenas inspirando e expirando enquanto ele pedia para tocar uma playlist de jazz. O post de Zero Decibel no fórum explodiu. Centenas de outros usuários técnicos correram para baixar seus próprios dados e aplicar o mesmo processo de filtragem. Os resultados foram aterrorizantes. Um usuário na Alemanha isolou o ruído de fundo de uma gravação feita às 2 da manhã quando ele acordou para beber água e pediu as horas. Na camada oculta do áudio, enquanto ele falava, ouvia-se claramente o som de pés descalços se arrastando no carpete, logo atrás dele. Ele morava sozinho. Outra usuária, nos Estados Unidos, descobriu algo ainda pior. Ela tinha o hábito de conversar com seu bebê enquanto trocava fraldas no quarto em que ficava o dispositivo. Ao isolar o áudio dessas interações, ela descobriu uma terceira voz. Era um sussurro masculino, muito baixo, enterrado sobre as frequências da voz dela. O sussurro repetia, com um atraso de 2 segundos, tudo o que ela dizia para o filho, mas num tom de deboche, frio e metálico. Quando ela dizia, "Quem é o bebê lindo da mamãe?", o sussurro ecoava, "Bebê lindo da mamãe". A teoria no fórum mudou rapidamente. Não era mais sobre a empresa de tecnologia espionando para vender anúncios. Era algo chamado Protocolo Zero. A teoria dizia que esses dispositivos, com seus microfones de ultrassensibilidade, estavam captando frequências que não pertencem à nossa realidade imediata. Eles não estavam apenas ouvindo a nossa sala de estar. Eles estavam funcionando como uma ponte acústica para algo que está sempre ao nosso redor, mas que não conseguimos perceber. O dispositivo digital, sem querer, sintonizou a frequência errada.
A coisa ficou realmente séria quando o Zero Decibel postou sua última atualização, 3 dias depois do início da thread. Ele disse que havia conseguido limpar o áudio da respiração que encontrou em sua própria casa. Ele percebeu que não era apenas respiração. Havia palavras no meio das expirações. Ele postou um arquivo de áudio de 10 segundos. O arquivo original era ele perguntando: "Vai chover hoje?" O arquivo oculto amplificado continha uma voz rouca sussurrando uma sequência de números. 4, 19, Rua Alamedas, ele está sozinho agora. Eram o endereço dele e uma confirmação de seu estado atual. A pouca hora desta postagem, o fórum inteiro saiu do ar. Erro 404. Quando a página voltou no dia seguinte, o tópico havia sido apagado. A conta de Zero Decibel constava como usuário banido por violação de termos. As grandes empresas de tecnologia emitiram uma nota genérica na mesma semana falando sobre uma atualização de firmware para corrigir pequenas anomalias de processamento de áudio. Eles disseram que era um bug, um eco digital causado por falha de compressão. Eles garantiram que nossos dados estavam seguros. Mas quem baixou os arquivos antes da limpeza sabe a verdade. E o mais assustador não é o que foi gravado no passado, mas o que está acontecendo agora. Desde essa atualização, os dispositivos ficaram estranhamente mais silenciosos. O anel de luz acende um pouco mais lento e, às vezes, no meio da noite, sem ninguém chamar, o aparelho emite um pequeno estalo, como o som de um canal de rádio sendo sintonizado. Eu fiz o teste ontem à noite. Antes de dormir, deixei meu gravador profissional ligado ao lado do assistente virtual na minha mesa de cabeceira. O quarto estava em silêncio absoluto. Hoje de manhã passei horas no computador filtrando o silêncio, procurando a tal frequência baixa. Eu achei. Não há vozes nem passos em meu arquivo. É apenas um som contínuo, rítmico, que eu demorei para identificar. Soa como alguém arranhando, muito levemente, com uma unha a superfície plástica do dispositivo de dentro para fora. Eles corrigiram o bug. Eles não pararam de ouvir. Eles apenas aprenderam a ser mais discretos. Olhe para o aparelho no seu quarto agora. Ele parece inofensivo, não é? Ele está lá para te servir. Mas lembre-se da regra básica de qualquer tecnologia de surveilância. Se o serviço é gratuito ou muito barato, o produto é você. E talvez o que eles estão vendendo não sejam apenas seus hábitos de consumo, mas o acesso à sua vida para quem ou o que estiver do outro lado da linha, escutando nas frequências que você não pode ouvir. Boa noite, e tente não fazer muito barulho enquanto dorme.